Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta live. Agora nós vamos fazer uma série de vídeos sobre como funciona a vida, a alquimia da vida. Hoje você vai entender o que significa aquele ditado milenar que diz: ou é pela dor, ou é pelo amor. Hoje você vai entender da onde que os antigos tiraram esse ditado. E você vai ver como é incrível saber os mistérios revelados. Né? Eu me vejo assim como um oráculo que traz a solução dos mistérios, a resposta dos mistérios. Aqui você vai descobrir tudo como funciona, sem mistérios. Por que o que acontece da forma como acontece. Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar sobre um processo alquímico pela dor. Hoje nós vamos falar sobre o processo de alquimia chamado calcination ou calcinação. Lá no meu canal do YouTube, você vai encontrar mais e mais vídeos que falam sobre alquimia ou como funciona a vida. Só você procurar lá, você vai encontrar esses vídeos. Tem vídeos que eu gravei há 2, 3 anos atrás que falam sobre isso. E hoje eu vim falar de novo sobre alquimia, só que hoje eu vim falar de uma forma um pouco mais simples, para que tu possa entender na tua vida, no teu dia a dia, o porquê tu tem escolhido a dor e como tu faz para que dessa vez tu não escolha a dor. E amanhã a gente vai falar sobre a escolha pelo amor, como é que funciona. Porque de qualquer forma, na vida, a gente vai passar por processos. Houve uma escolha que a gente não lembra que fez, mas que todos nós fizemos, que foi uma escolha por se sentir separados de Deus. Hoje você vai entender como a gente faz para voltar a unificarmos com Deus, que é o objetivo da vida. O objetivo da vida não é evoluir. O objetivo da vida é lembrar de quem nós somos. Para isso, para esse acesso de memória, existe um processo que pode ser pela dor ou pelo amor. Hoje eu vou falar para vocês sobre o processo que 99,99% das pessoas do mundo escolhem, que é pela dor, que é a calcination, que são consequências das escolhas que a gente faz. Na verdade, calcination é isso, consequências das escolhas que a gente faz. E por fazer as escolhas que a gente faz, a gente tem os resultados que a gente tem. E a gente só faz, é isso que eu acredito e por isso que eu trabalho muito. Eu acredito que a gente só faz as escolhas erradas pela dor, que não são erradas nem certas, mas que não é o que a gente gostaria. A gente só faz essas escolhas pela dor porque a gente não sabe como escolher pelo amor. E a gente não tem consciência de que a gente está escolhendo pela dor. Então, o meu trabalho todo, o trabalho da minha vida, desde que eu iluminei, é ajudar as pessoas a verem que elas estão escolhendo a dor, auxiliarem elas a não escolher mais a dor, porque eu não posso fazer escolha por você, e mostrar o que é a escolha pelo amor. Eu tenho um protocolo de cristificação, o protocolo de unificação, de acesso de memória do Cristo interior, da tua real identidade divina, ou acesso à presença. Pode ser chamado de presença ou de consciência crística. Esse protocolo que eu recebi da divindade, ele é um processo de alquimia, onde a gente se lembra de quem a gente é através do amor.
e não através da calcinação ou do sofrimento. Então, ele é um processo mais amoroso, é um processo que não é tão difícil de experimentar, é um processo que não tem contraindicação, porque vocês vão ver aqui, no meio desse processo, o que acontece muitas vezes durante o processo, durante a noite escura, ou durante a fase do negrito. Ok? Então, nós vamos começar esta live. Calcinação, ou calcination, que nem diz o professor Hélio Couto, é o fogo que queima. É a escolha de purificação através do fogo que queima. Amanhã a gente vai ver a solution, que é o quê? A água que dissolve. Por isso que eu chamo que é através do amor, e a calcinação através da dor. Aquilo que os antigos diziam. Ana, existe outro processo? Não existe. Existe você ficar ignorante para o resto desta vida, até que em alguma vida você acorde e viva o processo. Ou de calcination, ou de solution, tá? Que são os dois processos para fazer esse entendimento. Eu nunca vi nenhum alquimista falar sobre isso desta maneira. A forma como eu vou falar para vocês, eu recebi da consciência crística. Então, eu recebi diretamente da fonte de como é o processo. Mas a alquimia tem esses processos e explica tudo isso. Tem muita coisa dentro da alquimia, são vários processos, são várias fases. Hoje a gente vai ver, através da calcination, a chegada ao ouro filosófico, ou a reintegração do self, ou o acesso à memória divina, ou a integração entre o humano e o divino. Viver bem na matéria com a consciência divina universal desperta, esse é o objetivo desta live, tá? Clarificar isso. Eu fiz as anotações aqui para não perder as fases, porque esse foi o processo que eu vivi, tá? Eu vivi o processo de calcinação. Conforme eu ia chegando no final do processo de calcinação, eu entendi que resistir ia me fazer sofrer, e aí eu vivi os dois processos ao mesmo tempo. Então eu conheço por experiência própria, além do conhecimento que eu recebo da graça divina, ou da consciência crística, consciência divina universal, eu vivi esse processo de calcinação e o dissolution na minha vida, e por isso eu falo com a autoridade de quem viveu esse processo e não de alguém que leu em algum livro, mas alguém que fez todas essas fases, passou por todas essas fases, fez essas escolhas, fez essas dissoluções. E pode te ajudar a sair mais rápido, mais fácil e com menos sofrimento desse processo, tá? O sofrimento seria totalmente desnecessário e amanhã a gente vai ver isso com mais clareza. E hoje a gente vai ver o porquê a gente escolhe a dor, porquê que a gente escolhe o sofrimento. Hoje você vai entender tudo isso, tá? Então, começa com o reconhecimento da dissonância cognitiva. Então, alguma coisa acontece na sua vida que você percebe que você não está sendo a pessoa que você gostaria de ser e não está tendo a vida que você gostaria de ter, tá? Isso pode acontecer durante uma crise financeira, uma crise de relacionamento, uma doença ou alguma coisa que impacte realmente na tua vida. Alguma coisa assim que cause grande impacto em você. Não é obrigatório que seja um grande impacto, mas é um momento em que tu olha as tuas atitudes e os teus resultados na vida
e você percebe que essa vida não é a vida que você quer, que não era isso que você queria, que você não tá feliz em sair para beber todo dia, que você não tá feliz às vezes no seu casamento infeliz, que você não tá feliz naquele trabalho que só paga o suficiente para te comer, dormir, né? Pagar o teu aluguel, às vezes não dá nem para te comprar um imóvel e pagar a prestação do teu carro, se é que tu consegue comprar um carro. Então, chega um momento da tua vida que tu vê que tu não tá feliz com a vida que tu tem hoje, que não era isso que tu tinha sonhado, que não era isso que tu tinha pensado, que a alegria não faz mais parte de você e que aquilo que você tá sentindo olhando a sua vida não é o que você gostaria de sentir, não é a vida que você gostaria. Às vezes esse processo pode acontecer também quando parece que tá tudo bem na tua vida. Oi, Simone, tudo bem? Parece que tá tudo bem. Às vezes tu tá casada, tu tem dinheiro, tá tudo bem. Tem um bom marido, que foi, por exemplo, o que eu vi que aconteceu com a Adriana Santana, que ela disse que depois que ela fez um lançamento milionário, ela simplesmente sentou na varanda da casa dela, começou a chorar e viu que a vida dela não tinha sentido. E ela tinha um marido perfeito, filhos perfeitos, dinheiro, fama, reconhecimento e simplesmente não via sentido na vida dela. Estava triste. Então isso pode acontecer de formas variadas, tá? Mas geralmente é algo que te causa assim uma grande reflexão, uma profunda reflexão, um olhar com verdade para dentro de você e da sua vida e perceber que a tua vida não tem sentido, que aquela vida que tu tá vivendo não é a vida que você gostaria de viver, ou pelo menos se você não sabe que vida é a vida que você gostaria de viver, você sabe que essa vida que você tem não é, né? Talvez você não sabe que vida eu gostaria, mas sabe que aquilo que você está experimentando não é o que você gostaria. Ok? Aí você começa a observar a dissonância cognitiva. Você começa a observar os seus comportamentos, as suas reações, as suas ideias e as suas máscaras sociais. Você começa a perceber que você fala uma coisa, quer passar uma ideia de determinada coisa. Eu sou bom, eu sou generoso, eu sou amoroso, eu sou muito legal. E dentro de você, você sente inveja, você sente raiva, você sente ódio, você não quer que as pessoas se deem bem, ou você diz eu sou fiel, mas lá dentro de você, você trai. Você condena as pessoas que traem, mas você tem vontade, desejos de traição. Você vê que você tem vícios, que você não é tão forte, poderoso quanto você diz que é. Você chora sozinho, você se sente fraco e tem uma máscara social de força, de poder. E você fica o tempo todo, muitas vezes, querendo passar uma imagem que destoa, não sei se é essa palavra, se é assim que se fala, mas ela tá em dissonância com aquilo que você tem dentro de você. Então, na verdade, eu acho que isso é um estado de angústia e agonia, como eu costumo dizer que as pessoas chegam até mim. Um estágio de angústia e agonia. Elas acham que a vida delas de repente piorou, que tudo acabou, que deu uma confusão. Mas na verdade, esse estado de angústia e agonia, ele é geral para quem começa o processo. Geral, 100%, todo mundo passa por isso. É um momento em que você começa a sentir a centelha divina,
tá? É por isso que você sente essa angústia e agonia. Porque até então, tu estava vivendo no teu ego, muito bela, muito feliz, fazendo o que todo mundo fazia e não estava nem aí. Você aprendeu que a vida era assim e seguiu a vida dessa forma. Mas aí chegou um momento na tua vida que a tua centelha divina, que o Cristo interior, que Deus dentro de você, começa a pulsar, começa a gritar, começa a dizer, tá errado isso aqui. Acorda, olha o que tu tá fazendo, olha para tua vida, olha para os teus relacionamentos, olha o que tu tá dando valor, olha como tu não te ama, olha como tu não te respeita, olha como as pessoas não te respeitam porque tu não te ama, porque tu não te dá valor, porque tu não te respeita. Aí começa o processo, tá? Você percebe que existe uma dissonância ou um estado de angústia e agonia que começa a surgir quando o ego e a centelha, antes era só o ego, agora a centelha começa a pulsar dentro de você e querer emergir, e a centelha é amor, e ela é boa, e ela perdoa, e ela quer fazer o bem, e tu tá, principalmente para você, primeiramente para você, e tu tá viciado, mentindo, invejando, raiva, ódio, vingança, tudo isso dentro de você e a centelha não aguenta mais, tá? Então você acorda para a vida. Você acha que tudo piorou, mas na verdade você está acordando para a vida, para a realidade, para a verdade que é Deus. Após esse momento que dá uma crise, um colapso, né, o fim de alguma coisa, a ilusão que nós inventamos não faz mais sentido. Então aquela vida que tu tinha passa a não fazer mais sentido. Talvez você queira mudar de trabalho, de marido, de esposa, de cidade, de família, mudar o teu corpo. Dá um negócio aí dentro de você que você quer mudança. É um ponto em que você não aceita mais aquela situação. No meu caso, foi uma crise financeira e eu tive uma discussão com Deus. Eu disse assim, olha, se a gente fez tudo certo, a gente trabalhou, a gente estudou, a gente ajudou, a gente fez tudo certo, não quis passar a perna em ninguém, por que tá acontecendo esses problemas financeiros, essas crises financeiras nesse grau? Nesse grau, por que tá acontecendo um negócio desses? Tipo assim, na hora de colher, o preço do produto que a gente tinha tava, tipo, umas 4 vezes ou 400% abaixo do custo, abaixo do preço que teria que vender para pagar o custo, né? Foi vendido a R$3 o saco de cebola, R$5 que só pagava o saco e a colheita. Ou seja, os 6 meses de produto, de semente que são importadas e tudo, água, luz, tudo que foi gasto, nada, né? Então, foi um momento bem desafiador. E aí eu conversei com Deus e disse, alguma coisa errada tem. Se a gente fez tudo certo e deu errado, alguma coisa errada tem. A gente não deve estar fazendo tudo certo, alguma coisa errada tem. E aí foi ali que eu comecei o meu processo e eu comecei estudando física quântica com o Dr. Amit e o professor Helicoto. Tá, mas seguindo. Então você tem isso. Você tem essa dissonância cognitiva entre quem você é e quem você gostaria de ser, ou você acordou para ver que você não era tão bom, maravilhoso, incrivelmente incrível como tu achava que tu era. Tu acordou para ver que tu não era honesto, fiel, legal, amoroso e que a tua vida não era boa. Então tu acordou. Esse confronto inicial é um autoexame honesto. Pela primeira vez na tua vida, tu te olha com honestidade. Com honestidade, sem máscara. Tu mesmo contigo, te olhando com honestidade. Como eu realmente sou aqui. Os papéis que eu tenho no mundo não fazem mais sentido. Aí não faz mais sentido tu ser pai, mãe, avó, filho,
funcionário, empresário, reconhecido ou não reconhecido, é um momento assim que nada mais faz sentido, é uma coisa doida. Só quem experimenta sabe o que é isso. E aí você começa a dissolver as certezas que você tinha. Então, eu tinha certeza, eu vou dando meu exemplo para clarear para vocês, para ficar mais fácil. Eu tinha muitas certezas de que se tu era honesto no mundo, trabalhava honestamente, não queria o mal de ninguém, fizesse tudo certinho, o resultado ia ser que tudo ia dar certo. Era uma crença que eu tinha no mundo, né? Trabalhou, estudou, fez tudo certo, tem que dar certo. E não deu. E aí eu não entendia por quê. Então eu comecei a dissolver as certezas. Eu vou anotar ali para te anotar isso de uma forma didática, porque se tu busca a luz verdadeira, tu vai passar por esse processo e tu precisa saber em que fase tu tá. Então, quando começa a calcination, é o fogo que purifica. Primeiro tu reconhece que tem uma dissonância dentro de você, um estado de angústia e agonia entre a sua centelha divina e o seu ego, aquilo que você realmente é e aquilo que você está mascarando para o mundo. Você vê que você não era tão incrivelmente maravilhoso como você achava que era ou mostrava para os outros que você era, e isso começa a te afetar e você começa a se olhar com verdade, que é o passo 2, que é o confronto inicial, quando você se autoconfronta e diz: meu Deus, eu sou invejosa, meu Deus do céu, eu tenho muito ódio das pessoas. Eu me sinto muito superior a elas, por isso que eu as julgo. Por isso que eu sei o que é melhor para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, porque eu me sinto superior. Todo julgamento é se sentir superior, gente. Tá? Então, quando você julga alguém, você se sente superior a essa pessoa. Tá? Mas sempre se lembre uma coisa. Tudo tá dentro de você. No seu mundo só existe você e todos são reflexo do que tem dentro de você. É benevolência divina. Por isso que a gente se aglomera em famílias e em amizades e em trabalhos que tem energia semelhante à nossa. Sabe por quê? Quando a gente ainda está no processo. Porque a gente precisa... a pessoa que vai te tratar, ela vai te tratar como o que tem dentro de você precisa ser expresso para que você enxergue. Você não consegue se enxergar sozinho. Ninguém consegue se enxergar sozinho, gente. A gente só consegue se enxergar por causa das relações. A gente só consegue se enxergar porque a tua mãe te xinga, porque ela briga contigo, porque ela diz que tu é um miserável, que tu não faz nada direito, aquela coisa toda. O teu filho só consegue se enxergar porque tu diz, tu é muito brabo, tu é muito briguento, tu fica julgando ele o tempo todo. Então ele tem isso dentro dele, ele consegue enxergar através de como você o expressa. Por isso que vocês precisam se curar, que são pais e mães, para que vocês não estraguem os filhos de vocês. Uma das fortes frentes do meu trabalho é isso, não estraguem os filhos de vocês com seus traumas. Eles não têm nada a ver com isso, vai te curar, vai fazer terapia, vai fazer técnica de reprogramação, vai te iluminar e não desconta nos teus filhos os teus problemas. Tu começa a te enfrentar de verdade. Do mesmo jeito que tu sempre enfrentou a tua mãe e teu pai, julgando eles, se achando superior a eles, que sabia mais que eles não te deram amor, que eles não te deram atenção, que eles não te deram o que tu queria, o que tu precisava. Agora tu começa a te olhar assim e ver, meu Deus, eu nunca fui legal comigo. Eu nunca me amei, por isso que eu entrei nesses relacionamentos. Eu nunca me amei, por isso que eu aceitava isso no meu trabalho. Eu nunca gostei do meu trabalho, eu sempre fiz porque me diziam que isso ia dar dinheiro. E aí eu fui para esse trabalho, mas eu nunca fiz isso por amor, eu sempre faço isso como um peso, como uma obrigação. Como é que eu vou ter sucesso numa coisa que para mim é um fardo? É uma coisa horrível. E aí você começa a se olhar com verdade, tá? E você vê que todo aquele julgamento que você tinha dos outros, na verdade, tudo aquilo que você vê nos outros está em você.
eles são espelho. Então, se a pessoa é braba, se a pessoa é metida, se a pessoa é invejosa, se a pessoa é egoísta, quem é tudo isso é você, tá? Aí você começa a se confrontar com essa verdade e por isso que você escolheu o caminho da dor. Porque o caminho do amor é diferente desse e amanhã eu vou falar sobre ele, eu não vou antecipar isso hoje, tá? Porque senão eu vou muito longe e eu não quero ir muito longe. O caminho da dor dói porque você se olha com verdade. Até então, você vivia a ilusão de que você era incrível e que o problema eram os outros e não você. O problema era Deus, que não te dá o que você quer, os seus pais, que não eram bons o suficiente, os seus irmãos que ficam te criticando, a sua mulher, os seus filhos. Todo mundo é o problema. Você é a perfeição. E agora você começou a ver que, na verdade, o problema sempre foi você. Que você é quem está projetando aquilo. E olhar com isso com verdade dói. O que dói no processo é olhar-se com verdade. Ver a nossa inveja, a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa vontade de querer explodir todo mundo, de querer ter as coisas dos outros, a fama dos outros, o nome dos outros, o marido dos outros, a esposa do outro, os filhos do outro, a beleza do outro, a inteligência do outro, a espiritualidade do outro, os dons dos outros, tudo isso. O dinheiro dos outros. Por quê? Para os outros dá certo, para mim não. Aí tu começa a te olhar com verdade, amor. Aí dói, começa a doer. Quando tu faz esse autoexame honesto, como tu realmente é, e quando tu olha que tu tá na sociedade manifestando papéis, você tá fazendo coisas para agradar a sociedade, para fingir que tu é incrível. Para ti mesmo também. Tu engana eles e se enganava, mas agora tu tá começando a te olhar com verdade. Terceira fase, então, é a dissolução de todas essas certezas. Então, como eu falei para vocês, eu tinha certeza de que se eu fizesse tudo certo, eu ia ter um resultado positivo. Eu fiz tudo certo no meu entendimento, e realmente é verdade isso. Fiel, honesta, tudo cascara, tudo certinho, tudo de bom. Ferrada atrás de ferração, né? Como pode? Vou explicar depois. Então, todas aquelas certezas que eu tinha sobre o mundo foram se dissolvendo. Eu fui aprendendo sobre arquétipos, eu fui recebendo isso também. Eu fui experimentando todos esses meus personagens. Esse é o caminho, tá? Você vai ter que experimentar todos os seus personagens. Pai, mãe, filho, irmão, profissional, provedor, protetor. Ou você vai ter que olhar para sua preguiça, para sua falta, aquela pessoa que ela não comparece, que ela não contribui com a família, que ela não contribui com a sociedade, que ela não serve para nada. Ela vai ter que olhar para ela mesma e perceber, meu Deus, eu não sirvo para nada, tá? Minha vida não tem sentido. E aí a gente vai entrando nas próximas fases. Dissolução das certezas. Essa é a noite escura da alma. Esse é o momento de maior dor. Porque é um momento em que tu dissolve tudo e que tu vê que tu não serve para nada e que tu é um julgador, filho de uma régua, que nunca desejou realmente o bem para ninguém, que era só uma ilusão, que se você pudesse se dar bem, você se daria por cima de qualquer pessoa, do seu irmão, que em momentos que você é pressionado, você reage com infantilidade, você não sabe o que fazer, você pede socorro, pede para que alguém te ajude, para que alguém resolva a tua vida, ou você se fecha e tenta resolver tudo sozinho, você não pede ajuda por orgulho, e aí você começa a ver que tudo que tu fazia, não importa o que seja, estava errado. E aí tu começa a achar o teu trabalho sem sentido, a tua família sem sentido, o teu corpo sem sentido, a tua vida sem sentido, aquilo que você faz sem sentido, aquilo que você acreditava sem sentido. Nada mais tem sentido para ti.
E aí você deseja o quê? Morrer. Tá? Esse é o grande perigo de a gente escolher a dor ou a calcinário, tá? Porque essa dissolução ela é tão grande, ela é tão profunda, que a gente se sente mentiroso, enganador, não merecedor de estar vivo e a gente não consegue conviver com a nossa falsidade, né? Então eu era tão falso, mas tão falso, mas tão falso que agora olhando para a verdade eu não consigo me enxergar, não consigo me olhar, não consigo me aceitar de como eu fiz isso. Como eu fiz isso, como eu julguei meu pai e minha mãe. O que eu vivi não é 1/10 do que eles viveram na experiência deles, ainda assim foram bons pais. Ah, mas me abandonaram, me isso, me aquilo. Cara, quando tu vê que tu fez essas escolhas, que tu vibrava no medo, que tu quis tudo isso, que tu escolheu tudo isso, cara, começa a doer demais. Olhar pra tua monstruosidade. Tu não suporta mais ver os teus filhos na tua frente. Se tu pudesse, tu estouraria eles na parede. Tu não aguenta mais ver a tua mãe. Se tu pudesse, tu atropelaria ela. Tu entendeu? Tu começa a olhar com verdade para isso que tem dentro de ti. A tua sombra emerge. Ela emerge com força quando tu começa a olhar com verdade, tá? E aí tu vê tudo que tinha lá no teu subconsciente, tudo que tinha lá, e tu vê, nossa, agora eu entendi porque a minha vida não deu certo. Eu tinha tudo, toda essa raiva, todo esse ódio, todo esse rancor, toda essa mágoa dentro de mim. Como eu podia brilhar em luz, né? Aí tu começa a olhar. A noite escura da alma, tu se confronta com o absurdo dentro de você. Esse é um período que na alquimia é chamado de negredo, que tu olha a tua escuridão. Tudo desaparece. Falta de sentido, nada mais importa. Tudo fica cinza, sem valor e sem sentido. Você queima tudo aquilo que você acreditava. Você dissolve. Tudo que você acreditava cai por terra, nada mais tem sentido. As pessoas que te verem nessa fase vão dizer, procura um psiquiatra, procura isso, procura aquilo. E no meu caso, ninguém viu que eu estava passando por essa fase. Eu estava com minhas filhas recém-nascidas. E aqui é uma fotinha delas, bebezinhas recém-nascidas. Eu tava olhando. E elas me ocupavam muito. Dia e noite. Dia e noite, dia e noite, num cansaço extremo, físico, psicológico, e eu nesse processo de dissolução. Então, pensem o que foi passar por isso, tá? Problema financeiro, sem dormir, 24 horas por dia em função e passando pelo processo de olhar minha própria escuridão, né? Está sem som. Para todos tem som. Vê ali se não é o teu aparelho que está sem som, Fátima. Não me assusta, tem que estar sem som, viu? Não, porque senão não estaria todo mundo aqui só me olhando, né? Se tivesse sem som. Se tiver sem som, para mais alguém me avisem. Fátima, tu sai, entra de novo e vê. O som ok. Ah, tá. Se tá ok para Mari, tá para todo mundo. Sai e entra de novo, Fátima, e aumenta o teu volume. Tá. Aí você vê tudo cinza, sem valor, sem sentido, queima as crenças e a perda encarada. Você olha pra isso. E aí eu tava nesse período, olha só. Eu tava sobre obsessão de mago negro. Eu tava 24 horas por dia com pensamentos obsessivos compulsivos. Eu tava finalizando as palestras do professor Hélio Couto nesse primeiro ano. E no outro ano eu iniciei os exercícios de um curso em milagres, tá? Então foi tudo junto, gente. Eu vivi toda essa fase, todos os arquétipos, tudo, para mim foi tudo junto. Eu vivi essa dissolução também dos arquétipos, tá?
Nesse período, eu experimentei todos os arquétipos. Quem não sabe o que é arquétipo, entra aqui no meu perfil e pega as lives de arquétipos e vai entender o que é. É a nossa personalidade. A gente tem várias personalidades. Então, eu desfiz a minha personalidade principal, experimentei todas as outras personalidades e dissolvi todas nessa noite escura, tá? Mas a noite escura, ela tem ali um tempo mais sofrido. E é ali que muitos regridem, muitos desistem, muitos fortalecem ainda mais o ego, ao invés de dissolver, e outros, ai que bom, Fátima, e outros seguem o processo. Eu segui o processo com a Solútil, mas muitos desistem, muitos se matam, muitos entram em parafuso, muitos não conseguem sobreviver a isso com a mente sã. Por quê? Porque se alienam do mundo. Qual é o segredo de você viver essa fase do negredo, da dissolução das certezas ou da noite escura da alma? É aquilo que eu digo nos meus cursos. Continuem, aconteça o que acontecer. É um processo. Ele vai doer. Mas aconteça o que acontecer, continua operacional no mundo. O que é continuar sendo operacional no mundo? Toma banho, come, trabalha, estuda e se relaciona com as pessoas. Continua no mundo. Porque se tu te afastar, a escuridão vai te tomar. Tu vai sair do mundo. E isso nunca vai te iluminar, isso vai te levar para o manicômio, tá? O que vai te iluminar é ser forte e passar pelo processo. Como você faz? Vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Então, você vai viver no mundo da dissolução dos seus arquétipos, da sua personalidade, das suas certezas, olhando toda a sua sombra de frente, encarando ela, sem matar ninguém, sem agredir ninguém, tá? Mas sentindo tudo isso, vivendo todo esse processo e continuando sendo operacional no mundo. Eu não tomava muito banho nessa época. Eu não conseguia, não tinha força. Mas as outras coisas eu continuava fazendo, tipo, cuidar das minhas filhas, eu continuava cuidando delas. E com cortisol ativado 24 horas por dia. Eu fiquei anos assim. Por isso que eu me dissolvi fisicamente. Hoje vocês me veem, eu estou restaurada, porque ao final do processo a gente é restaurado. Mas eu falava pra vocês que eu tenho uma clarividência e eu via os meus ossos como se eles estivessem pela metade, assim. Como se eles estivessem com mordidas de cachorro, desse tamanho, assim. Olhava assim e disse, meu Deus, eu não sei como eu consigo ficar em pé. Porque a obrigação de cuidar delas me fazia ficar em pé, tá? Porque elas estavam ainda na minha fase da noite escura, elas ficaram doentes, né? Com aquelas problema no pulmão. E aí era 24 horas por dia medicando também. Agora não era só amamentando, arrotando. Agora era doença, né? Então eu vivi todo esse processo e eu também fiquei doente. Eu cheguei para consultar uma vez no médico e ele disse assim, quem precisa de medicação é tu. E aí eu nem percebi como eu tava, mas o médico viu, né? Fui no pediatra por causa delas e ele disse, quem precisa é tu. E aí ele me deu medicação. Mas só para vocês entenderem. Então, essa é a dissolução das certezas. Aí vem a fase 4, que é o quê? A estabilização no vazio. Aí tu parou de ficar indignado que nada tinha sentido e tu entendeu que nada tinha sentido mesmo e que tava tudo bem. Você só passa dessa fase se você ficou operacional no mundo. Se você não ficou operacional no mundo, tu fica lá na tua noite escura ad eterno, entendeu? E pode até escolher morrer. Mas, caso você tenha ficado operacional no mundo, ou seja, tomando café, almoçando, tomando banho, trabalhando, convivendo com as pessoas, você passa por essa fase. E você, como eu estava falando, vive em dois mundos ao mesmo tempo. Um mundo dentro da sua cabeça. Você começa a observar as pessoas, o mundo, e se observar. E você fica num estado
apático, mas não de apatia, mas sim de apateia. Como diz os estoicos, é um estado em que você não liga mais para nada. Então é uma estabilização no vazio. Você não tá mais nem aí, então. Se era verdade, se era mentira, se existe escuridão, se não existe escuridão, se as crianças estão doentes, se não estão, você só vai sendo operacional no mundo fazendo o que tem para fazer e você se estabiliza no vazio. O significado não precisa ser eterno. Você entende isso? O que para mim hoje faz sentido, amanhã pode não fazer e tá tudo bem. Porque antes você tinha crenças eternas de que é assim que funciona. E agora você começa a viver com paradoxos. Você começa a aceitar que hoje você pode pensar assim e que amanhã você pode não pensar assim. Eu já ensino isso para minhas filhas desde hoje. Eu digo assim, não é faltar com a palavra mudar de ideia. Você tem todo o direito de mudar de ideia. A pessoa te pressionou, você disse sim para alguma coisa, agora você mudou, aí a pessoa quer que você cumpra uma coisa que você disse há 2, 3 anos atrás que você ia fazer, mas você mudou. Você não acredita mais naquilo, você não quer mais aquilo para você, você tem todo o direito de mudar de ideia. Seja sincero, seja honesto, tá? Não fique em lugares que não te cabem mais, né? Eu já ensino para elas desde pequena. Eu vou te emprestar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não quero mais te emprestar. Tá tudo bem, tu tem o direito. Tu tem o direito de mudar de ideia. E eu ensino isso para minhas filhas. A gente cumpre a nossa palavra se a gente ainda quiser cumprir a nossa palavra. Se a gente mudou de ideia, tá tudo bem. E o mundo tem dificuldade com isso, né? Dizem que são pessoas desonestas, que não sei o que. E é isso. O mundo não quer que tu seja livre em nada. Tu tem um acordo comigo, tu vai ter que cumprir até o final. Não, eu mudei de ideia, tem multa, eu pago a multa, tá tudo bem. Mas eu não quero mais esse acordo, eu não quero mais isso. Eu tenho que pagar a multa, tem uma consequência, por isso tudo bem, a gente faz isso aqui, mas eu não quero mais esse acordo. Tá tudo bem. E conseguir dizer esse não é fácil, tá? Mas aí tu consegue conviver com isso. A consciência testemunha sem julgar imediatamente. Então, é aquilo que eu falei, tu tá ali com a tua família tomando café, todo mundo falando mal do presidente, falando mal da situação, falando mal de tudo. E antes tu ficava com raiva, porque vai baixar a tua vibração, vai não sei o que, não sei o que. Agora tu só observa e tá tudo bem. Até porque tu já tem ferramentas para saber curar e mudar isso. Mas agora tu só observa. Só observa. E tu tem desapego à matéria, aos familiares, à profissão, ao dinheiro, ao corpo, a tudo. Você desapega. Identificação com a não identificação. Aí aqui que tu pode cair no erro do ego, que é que foi o que Cristo me falou, que foi o que aconteceu com os estudantes de um curso em milagres. Todos? Não, mas a grande maioria. Porque quando eu vim para ser professora de um curso em milagres, eu disse, meu Deus, mas não precisa de mim, esse livro é perfeito, não tem como dar errado um negócio desse, foi tu que fez, né? Eu dizia para ele disse, mas deu, o ego engendrou um cursinho lá, eu disse, puta, né? Como é que ele fez isso? Aí ele me mostrou, né? Ele não falou, ele me mostrou, e eu decodifiquei. É isso aqui, exatamente o que está escrito aqui, a identificação com a não identificação. Então agora tu é uma pessoa que se identifica com não se identificar-se com nada. Então você não é mais gay, nem hétero. Você não é mais certo, nem errado. Ninguém é mais nem certo, nem mais errado. Tudo é perfeito como tá. Sabe? Isso, gente, é ego. Tá? Essa é uma fase que eu vejo muitas pessoas estando. Quando elas dizem assim, tudo tá perfeito como tá. Tu não precisa fazer nada, ninguém precisa mudar, não precisa fazer mais nada. Tudo tá perfeito como tá. Oi, sem passar pelo processo, tudo está perfeito como está. Você está iludido, doido varrido, precisa de internação. Entendeu?
Você não é um espiritualizado, você é um namastê borra bosta. Porque você se identificou com a não identificação do ego. Você se identificou com um perfil de que eu não me identifico, eu não julgo, tá? O ego reconstituído no não apego. Então, eu não tenho mais apego a nada. Eu não preciso trabalhar. As coisas vêm a mim com a minha imaginação. Eu só desejo e vem. Eu não vou dizer que isso não acontece, gente. Isso acontece, tá? A tua consciência manda na matéria. Mas isso aqui que eu tô falando especificamente é preguiça. Tu te torna preguiçoso. Tu te torna, eu não quero saber da briga de ninguém, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de dinheiro, não quero saber da política, não quero saber dos irmãos. Eu só quero ficar aqui na minha meditação, em paz, até você voltar ao convívio e ver que você não mudou nada e piorou. Porque as pessoas continuam mostrando o que está dentro de você e você não quer enxergar. Você vai saber através das suas relações quando o processo terminou. Mas quando o processo realmente terminar, você vai saber. Você vai ter uma força, uma sabedoria que não dá para descrever nesse mundo, tá? Aí, se você passou por essa fase e não se identificou com os namastê borra bosta, ou seja, você não fingiu que você já era um ser de luz, porque isso acontece, tá? O que aconteceu comigo no começo do processo, essas fases, elas são uma após a outra, mas comigo aconteceu meio que tudo ao mesmo tempo. Nessa fase, então, eu já me sentia a iluminada. Só que eu não era iluminada, porque as pessoas ao meu redor e as circunstâncias não mostravam isso. E aí eu conversava com Deus, eu digo, o que tem de errado aqui? Eu me rendia. Eu dizia, alguma coisa errada está aqui. Porque eu fico uma semana muito bem, muito iluminada, e acontece uma briga entre as minhas filhas, e aí eu viro um demônio. Então, não tá tudo certo. Se eu fico com raiva porque elas estão brigando, não tá tudo certo. Entende? E várias vezes eu quis cortar relações com o trabalho e com Jesus por causa disso. Eu digo, olha, eu vou continuar sendo uma pessoa boa, tudo que eu aprendi eu vou levar para minha vida, vou levar para a eternidade, mas nessa vida aqui eu encerro esse trabalho porque eu não tenho condições. Quando eu acho que eu já curei tudo, eu olho, eu ainda sinto muita raiva e eu não tô conseguindo dar conta disso, eu não tô conseguindo me aceitar com essa raiva e então eu não sei mais o que fazer para curar isso. Eu acho que eu já fiz de tudo, já estudei tudo, já li tudo, já não tem mais o que, já me rendi tudo que eu pude e eu não tenho mais o que fazer. Aí em todas essas vezes ele se manifestou através de alguém, de um médium, para conversar pessoalmente comigo, porque eu não acreditava na minha consciência. Então ele se manifestava através de outra pessoa fisicamente para conversar comigo. E falava uma frase, duas, e eu já entendi o recado, e aí tava tudo bem. A última vez ele disse, eu te escolhi porque você sabe rezar e sabe trabalhar. Eu disse, trabalhar eu sei que eu sei, porque eu já fazia curas espirituais desde o primeiro ano. Mesmo sem despertar, eu já fazia curas espirituais. E aí, com a consciência crística, eu acessava a consciência crística mesmo sem despertar. Eu entrava em fase com amor e eu fazia as curas. E aí, nessa fase da noite escura, eu não conseguia mais fazer as curas, porque eu não conseguia mais entrar em fase. Na noite escura a gente não consegue. Aí eu me achava uma charlatã, entendeu? Aí tu acha que tudo piorou. Mas enfim, depois passa e tu começa a aceitar tudo como é. Só que eu nessa fase percebi que não tinha terminado o processo. Por quê? Primeiro, eu não estava feliz. Então, quando você não está feliz, é um sinal de que não terminou o processo, tá? Tem mais coisa pela frente. Porque o resultado é estar em fase com Deus. Estar em fase com Deus é você se sentir feliz, tá bom? Não está feliz, não está em fase com Deus. E aí eu passei por essa fase, então,
que é a estabilização no vazio, eu aceitei as coisas e eu não julguei mais. Eu só fiquei quieta vivendo. Eu só fui vivendo. Essa é uma frase, quando eu digo para as pessoas, elas ficam com ódio de mim. Quando meus mentores disseram, eu também fiquei deles. Mas é assim, vai vivendo. É uma frase que, se tu for vivendo, sem julgar nada, sem se sentir desapegado do mundo, se sentir superior porque você é desapegado, ou faz viagem astral, ou tem contato com isso ou com aquilo, se você não se vislumbrar com as coisas que você experimenta, você consegue ir com calma até a próxima fase, que é o processo de não definimento, que é um processo não definitivo. Você entende que nada é definitivo nesse processo. Aí você entra num estado de fluidez dinâmica e mudança constante. O sofrimento ainda persiste, é o que eu falei para vocês. Eu ainda sofria, né? E eu achava que na fase 4 já tinha acabado as fases e não tinha, né? Então ainda tinha sofrimento. Se ele continua, para que serve tudo isso? Aí você começa a se questionar. Se eu ainda estou sofrendo, para que serve todo esse processo? Para que serve eu olhar para minha escuridão? Para que serve eu fazer essa dissolução? Eu estudar tudo isso, eu experimentar tudo isso, eu ainda estou sofrendo, né? Aí segue isso, né? Muitas pessoas podem cometer suicídio filosófico ou físico, mas ainda não acabou, tá? Quem segue essa fase, quem continua sendo operacional no mundo, aconteça o que acontecer. Se você for muito egoísta, você pode cometer suicídio, porque você não pensa nas pessoas ao seu redor. Então, continue sendo operacional no mundo e vendo que você é importante para as pessoas ao seu redor, tá? Que elas precisam de você. Mesmo que você já desapegou delas, você precisa entender que você não vai viver o processo se suicidando, de nenhuma forma, nem filosoficamente, nem fisicamente. Então essa é a fase da mortification, onde a gente morre para essa vida, tá? Dissolveu tudo. Chegou a dor máxima, dissolveu tudo. Você não sabe mais quem você é, o que você está fazendo aqui, quem que você não é, o que não é. Você vegeta. Você vira um vegetal nessa fase. E tá tudo bem. Só segue o baile. Vai vivendo, tá? Pode ter gente que tenha psicose, pode levar à loucura, porque o tempo se dissolve. E aí você pode ter aquelas viagens astrais, aqueles acessos a outras dimensões, algumas coisas assim, você pode achar que você tá ficando louco, tá? Devemos lembrar que é temporário e manter a rotina básica. É para isso que eu tô aqui. Foi isso que Jesus me mostrou em um curso em milagres. O que tu tem que mostrar é que essa dissolução, esse período, é só uma fase. Não é o final. Tem que continuar. Não acabou. Não acabou quando tu percebeu que todos somos um, se dissolveu no todo, se dissolveu no vazio, a vida não tinha mais sentido, o corpo não tinha mais sentido, as pessoas não tinham mais sentido, o mundo não tinha mais sentido. Não acabou, é só uma fase, tá? Para isso que ele me mandou, para dizer isso. Não acabou, é só uma fase. Faz o FT, faz o Ho'oponopono como eu ensino, aplica a ponte de luz que eu ensino, são técnicas todas que tem lá no meu perfil do Instagram, do YouTube, então segue lá, tá? Vocês cumprem os deveres básicos e aí você consegue passar por essa fase. Caso você não cumpra os seus deveres básicos, você pode entrar em escapes. Eu conheço muitas pessoas que neste momento estão nesses escapes, que são que crises, desvio espiritual, aí começa a trabalhar para o mal, porque começa a ser mais poderoso, identificação renovada com crenças rígidas,
aí começa a ter crenças mais rígidas ainda. Só eu sei como é Deus, só eu sei como é que é a espiritualidade. E eu sei que eu falo assim parecido, mas é bem diferente. Porque eu sei que ele tá em você, né? É diferente do que essa fase aqui. Essa fase aqui é quando você acha que você sabe tudo, mas tu ainda não acessou nada. Só acessou o mundo astral, algumas visões, algumas coisas que você não entendeu bosta nenhuma e se acha o máximo, tá? Identificação renovada com as crenças. Então, você passa a ter outras crenças renovadas. Muito rígidas. Então, tudo que tiver de rigidez nesse momento é um escape, tá? Por exemplo, assim, eu vi muitos estudantes de um curso em milagres, professores de um curso em milagres, eu fui conversar com eles que eu gostaria de dar uma palestra num evento de um curso em milagres, e eles disseram não, porque cada um tem o Cristo dentro de si e recebe de uma forma. Eu só pensei... A crença era tão rígida que eu não tinha como conversar com a pessoa. Porque assim, eu queria perguntar, mas vocês despertaram a consciência crística? Não despertaram, então como é que você tem tanta certeza que é assim se você ainda não chegou? Porque eles disseram que o processo é eterno. O processo é eterno? Não é. Depois que tu chegar, tu continua ascensionando em luz. Mas não existe esse negócio de processo eterno. Se o processo está eterno para ti, é porque tu não chegou. Porque existe um fim da busca. Existe um fim que tu desperta a consciência crística, que tu acessa o Cristo interior, que tu descobre Deus dentro de ti, que tu te ilumina. Existe um fim. Se tu não chegou nesse fim, é porque tu não chegou. Não é porque não tem esse fim. Então eu queria auxiliar eles, mostrando que existe sim um fim da busca, e eles não quiserem me escutar, né? E aí continuam lá, na busca eterna, porque a crença deles é que a busca é eterna. Vão chegar? Só se mudarem a crença, senão não vão chegar. E é nesse momento aqui, as crenças rígidas. Entorpecimento com substâncias, então tem gente que fica muito na ayahuasca, ou até em drogas ilícitas, ou maconha, outras coisas, né? Fica se entorpecendo ou com substâncias ou com distrações. Então a pessoa começa a ter visões, começa a ter acessos, começa a querer fazer respirações para acessar não sei o que, para ver não sei o que. Começa a virar um viciado em sensações, em experiências extrafísicas ou até físicas, né? E isso são escapes. Quem for por esse caminho vai ter que voltar para o fim da fila, porque não vai conseguir finalizar o processo, tá? Quem escolheu esses escapes, eles abortam o processo. Eles abortam o processo, porque eles tu tava ascensionando. Quando tu escolheu esses escapes, tu linearizou. Tu não consegue mais acessar para cima. Tipo assim, tu gostou de sentir prazer nessas sensações. Ego. Resumindo, tu voltou para um ego mais forte espiritual. Um ego espiritual, tá? E com essas pessoas que eu não consigo conversar. Por quê? Porque elas não conhecem a verdade e acham que conhecem tudo. Porque tiveram uma ou duas experiências místicas, ou todo dia tem experiência mística, porque tem sensações, porque tem isso, porque tem aquilo, mas unificou, sente o amor incondicional, tu ajuda os irmãos? Não, então tu não iluminou criança, tá? Ainda tem mais fases no processo, tá? Quem não foi para esses escapes que abortam o processo, eles abortam o processo, é que nem um bebê que você aborta, tá? Você foi para esses escapes, você foi para esse desvio espiritual, identificação renovada com crenças rígidas, entorpecimento com substâncias e distrações, você abortou o processo. Não tem mais como. Você abortou.
vai ter que engravidar de novo. Ou seja, vai ter que começar desde o começo, tá? Pedro, isso mesmo, Ana, eu percebi isso. Obrigada por clarear essas coisas. Tem que ter alguém que tenha vivido o processo para poder falar isso, né? Porque se tu só lê, tu não vai entender isso. Como eu tô passando aqui para vocês, além da minha voz, eu tô passando vibração. Eu tô passando entendimento para os teus outros corpos, não só para o teu corpo físico, não só para tua audição. Eu tô passando luz divina para você poder clarear. Atrás de você nesse momento tem o seu mentor passando luz divina para você poder entender o que eu estou falando. Com o sentir, com a experiência, tá? É isso que acontece, esse é meu trabalho. Tem muita gente que trabalha comigo, né? Aí, quem não abortou o processo através de escapes, passa de fase. E aí vai para a grande dúvida. Aí, eu passei por tudo isso, gente. Duvidei de mim. Muitas vezes. Aí, como eu falei para vocês, vinha ele manifestado em médiums conversar comigo. Meu mentor também vinha em atendimentos através de outras pessoas para me dizer quem eu era, para me trazer de volta, para que eu não desistisse. Então eu recebi muita ajuda espiritual, gente. Se não fosse ajuda espiritual, eu não estaria viva. Isso eu garanto a vocês. Se não fosse meus mentores, se não fosse o trabalho crístico, se não fosse a ajuda do Cristo, eu não estaria viva, tá? Porque eu sofri infinitos ataques espirituais de vivos, encarnados e desencarnados, tá? O meu trabalho é um trabalho que liberta o Filho de Deus. Ele é um trabalho que não é bem visto pelas forças trevosas, né? Eu já corto isso, queimo na chama violeta, porque a partir deste momento serei bem vista e respeitada por tudo e todos o tempo todo, em qualquer nível, espaço e dimensão, assim como Jesus é. Cristo, né? Então vem a grande dúvida, que é o passo 6. A nuvem do não saber. Só a fé faz continuar. Uma vez João, o apóstolo, disse para Nanda, ele é um dos mentores da Nanda, de uma amiga minha, e ele disse assim para ela, olha, num atendimento que ela estava fazendo para outra pessoa, tá? Aí ela fez uma pergunta e ele respondeu, a Ana, aqui está um exemplo da Ana. A Ana só conseguiu iluminar porque ela tinha fé de que existia um fim da busca. Eu confiava que existia um fim da busca e que realmente eu tinha esse trabalho para fazer e que se esse trabalho era a vontade do Cristo, porque quando eu encostei no curso em milagres pela primeira vez, ele me disse que eu ia formar terapeutas em milagres, eu nem terapeuta era, não tinha feito nenhuma formação terapêutica, ele me disse que eu ia formar terapeutas em milagres. Imagina, nem terapeuta eu era, imagina eu fazer milagres, imagina eu ensinar a fazer milagres, estava bem longe de mim. Mas eu disse, ó, se isso não for o meu ego que voltou, porque eu já estava naquele processo ali de dissolução, eu disse assim, eu aceito a missão, só protege as minhas filhas. E eu vou. Eu só paro quando eu chegar. E aí, quando eu cheguei, eu parei, e aí eu mudei a crença, e eu continuei, tá? Por isso que eu digo, tudo que você diz vai acontecer, cedo ou tarde. Cuida com o que você acredita. Cuida com quem você ouve, com o que você acredita, com aquilo que você realmente acredita no seu coração, porque vai acontecer, tá? Aquilo que você acha que é possível, vai acontecer. Aquilo que você acha que não é possível, não vai acontecer. Esses professores de um curso em milagres acreditam que não existe fim da busca. Eu digo que existe o fim da busca. Eu acreditava, eu tinha fé de que existia o fim da busca. E eu encontrei, tá? Então, a tua crença te impede de chegar. Só a fé faz continuar, porque tu não vê mais nada, tu não sabe mais de nada, tu tá totalmente dissolvido, tu tá aí sobrevivendo no mundo, parece que a tua vida piorou diante do processo, porque agora tu tá olhando para tudo, sabendo que todos são você.
E muitos ainda te atacam, então você tá pensando por que eu mesmo ainda tô me atacando, se eu não sou mais nada, se eu não tenho importância nenhuma, se eu não tenho sentido nenhum, e aí tu vive essa fase. Não escape da crise. Volte-se para o desespero e olhe para ele. Ai, eu fazia isso, gente. Eu ia na frente do espelho e eu conversava comigo e eu conversava com Cristo. E eu tirava satisfação de mim, dele, de nós dois em um só. Uma hora eu sabia que nós dois eram só, uma hora eu não sabia, uma hora eu estava discutindo, uma hora eu estava agradecendo, uma hora eu estava bendizendo, outra hora eu estava amaldiçoando. Ai, foi uma fase, né? Então, amaldiçoando não, eu nunca fiz isso. Eu só abençoo. Uma das coisas que eu fiz desde o começo, e isso eu posso dizer sempre para vocês, tem duas coisas bem importantes e fundamentais que foram muito importantes para que eu... Três coisas que foram fundamentais para minha iluminação. Primeira, eu sempre abençoei e nunca tive medo de ajudar e sempre ajudei todos, mesmo os magos negros que estavam me ferindo a minha família, ferindo meus pacientes, os obsessores. Mesmo assim eu colocava eles dentro de mim e levava para Barbelô, porque eu já conhecia Barbelô, já conhecia a consciência de Deus, então eu botava eles dentro de mim e levava para lá, tá? Então eu nunca tive medo, porque eu confiava que era assim, que Deus era um comigo e com eles também. Então eu sempre confiei que era assim, tá? Não tinha medo. Às vezes vinha o medo, eu já dizia não. Ou é verdade ou não é, e é verdade. Se Cristo diz que é, se os iluminados dizem que é, porque é. Eles sabem mais do que eu, porque eu ainda não me iluminei. Então, vou confiar que é assim. Então, tinha essa fé. Então, isso. Eu sempre ajudei as pessoas durante todo o processo. Tudo que eu aprendi, eu ensinava. Toda cura que eu aprendia, eu fazia. Eu ajudei sempre, desde o começo. Isso fez eu não ser egoísta e não olhar para minha dor. Eu podia estar com problemas, eu podia estar com dificuldade financeira, eu podia estar sob ataque, eu podia estar com um monte de coisa. Mas eu sempre ajudei o meu irmão. Sempre ajudei todos que vieram a mim. E sempre trabalhei para expandir a consciência. Aquilo que eu aprendia, vivia, eu ensinava, tá? E terceiro, que é essa coisa de ter a certeza que existe o fim da busca, essa fé, ela era inabalável. Acontecesse o que acontecesse, se eu morresse, se eu desencarnasse, né? Ainda assim, eu ia continuar sabendo que era assim, que não terminou. E eu já sabia que encarnado ou desencarnado era tudo a mesma coisa. A pessoa não era mais iluminada porque é um espírito desencarnado. Ele era tanto ego quanto todos que estão vivos. Então eu não confiava em espíritos. Eu confiava só quando vinha do amor da consciência crística. Como que eu sabia a diferença? Pela vibração. Quem experimenta sabe o que é, tá? A vibração crística não tem como tu não saber que tu tá nela, porque tu te dissolve no amor, tá? E tu cura instantaneamente ao entrar nessa vibração, então tu vê que foi crístico, tá? Tu cura ti, tu cura o outro. Ao curar o outro, tu se cura. E Jesus sempre falou, né, em O Curso em Milagres, que ao curar, tu só entra no céu de 2 em 2. E eu não entendi o porquê e como. Se o processo tinha que ser individual, mas no céu só entrava de 2 em 2. Por quê? Porque tu só entra no céu quando tu sabe que tu é o teu irmão. Enquanto tu não sabe que tu é o teu irmão, tu não se torna um com o teu irmão, tu não conhece o céu. Porque o céu é saber que tu é o teu irmão e Deus ao mesmo tempo. Né? Quando tu vê o reflexo do Cristo no espelho e na face do teu irmão. Aí tu conheceu a consciência crística. Né? Crise resolve-se pela exaustão da pergunta. Isso aí, exaustão. Eu me rendi de exausta que eu tava em todos os sentidos, física, emocionalmente, psíquica. Eu não aguentava mais nada, mas eu digo, eu sei que existe um fim da busca, eu tinha fé e eu digo, eu vou encontrar. E é isso, tá? E aí surge, então tu continua naquele processo, entendeu?
tua sogra te trata mal, teu marido te trata mal, teus filhos são atacados espiritualmente, vem toda aquela coisa, tu não aguenta mais, mas tu fica lá vegetando, tu continua, tu persiste, tá? E vai se perdoando, né? Vai se perdoando por ser você e tá vivendo essa situação, se perdoa por ser cada um dos envolvidos e chama Cristo em presença para trazer o seu amor e a sua luz para toda aquela situação. Naturalmente, instantaneamente, seus mentores vêm, ajuda vem, as coisas se amenizam, tá? Existe ajuda para quem tá no caminho. Todos recebem protetores espirituais, basta querer, basta chamar. Todos têm anjo da guarda, todos têm mentores e teu mentor já sabe se tu veio para se iluminar, tá? O que surge é a mesma história, o mesmo corpo, então continuei com o mesmo corpo, mas muda a identificação. Então hoje eu tenho um corpo que existe uma promessa de que tu será regenerado ao final do processo e restaurado, tá? E sustentado pela consciência crística. E isso é real, tá? Acontece mesmo. Eu fui regenerada. Olhem meus vídeos mais antigos, olhem meus vídeos atuais, vocês vão perceber a diferença, tá? Da minha regeneração. Se bem que sempre que eu fiz vídeo eu estava em ressonância com a consciência crística. Então, até eu me surpreendo com alguns vídeos que eu via meus mais antigos, tá? Mas sim, o teu corpo físico dissolve durante o processo, durante a noite escura, não tem como a tua consciência dissolver, o teu corpo dissolve, vai dissolvendo, tá? Então, tu continua tudo com a mesma vida, mas muda a identificação. O que é mudar a identificação? Você não se identifica mais com o teu corpo e a tua vida. Você se torna um todo. Você faz parte do todo. Você sente o todo. Você vibra o todo. E mesmo assim você gosta de experimentar o individuado. Não o individual, o individuado. Aquele que experimenta uma comida gostosa, um vento no rosto, uma atividade física, uma boa leitura, uma boa arte, sabe? Momentos de alegria com a família. É um negócio, é aquilo que eu disse para vocês já. No fim a gente volta pro fim da fila iluminado. Tipo assim, a gente vê que a vida que a gente tinha era ótima, era perfeita, tava tudo certo. Você aprende a manifestar e a mandar na matéria, e aí você resolve alguma coisinha ali, outra que aconteça no teu dia a dia, e você vê que tudo que tu tinha sempre foi incrível. Vamos continuar, ainda tem 2 fases. Emoções são padrões meteorológicos. E, cara, isso é genial. Essa palavra foi a palavra mais perfeita que eu já encontrei para descrever. Então, você entende que tudo bem se agora você está com muita raiva no coração e que nem Jesus pegou aquele chicote e destruiu todas aquelas pessoas que estavam vendendo coisas no templo. Você chamou seus apóstolos de bandos de víboras porque não sabem expulsar os demônios. Não tem fé para isso. Você xingou não sei quem porque não sei o que é lá. E ao mesmo tempo você tá aqui, ó, cuidando do menino com maior amor, fazendo uma cura espiritual, fazendo não sei o que, entendeu? São meteorológicos, ou seja, pode mudar muitas vezes por dia e você vive bem com isso, ok? Os iluminados, gente, eles vivem uma paz profunda, interna, um amor inabalável. Pode acontecer o que for, o meu cardíaco nunca muda. Ele está sempre reto. Ele está sempre harmônico. Os outros chakras podem movimentar. Esse aqui não muda nunca. Ele está sempre perfeito, em harmonia. Aconteça o que acontecer. Porque você é o amor. Você se tornou o amor. E ser o amor, às vezes, é puxar a orelha de alguém, é dar uns tapas na bunda de alguém, é dizer você está errado, você é invejoso, você é ciumento, você é isso, rancoroso, você guarda mágoa. E isso é
manter o amor aí. Porque se você não amasse essa pessoa, você ia fingir que estava tudo bem com ela. Você ia fingir que nem viu. Entendeu? Isso é manter o amor. Você é o amor, você é a paz. Dentro de você existe um estado interno de amor e de paz que não muda nunca. Mesmo que externamente você sinta raiva, sua pressão aumente, você sinta adrenalina, dentro de você existe uma paz. Tipo assim, tu conseguiria parar a qualquer momento, qualquer coisa. Mas você sente aquela vibração da raiva e vai destruindo uma após outra coisinha lá no templo, afastando todos, tirando todos do templo, entendeu? Mas dentro de você existe uma paz. É como se o filme, naquele momento, ficasse silencioso. Você está vivendo aquela vibração e aquele momento. Por isso que a iluminação, ela não é passiva, ela não é pacata, ela não é descanso eterno, ela é sensações vividas com presença. É isso aí, emoções são padrões meteorológicos e não definidores de quem você é. Você não é raivoso, você está com raiva e tá tudo bem. A única coisa que você é o amor. Agora, você nem sempre é amoroso. Olha a vida exemplar que é Jesus, a vida exemplar da consciência crística. Ele foi sempre amoroso? Não, ele foi raivoso. Ele foi, que nem diz o Mateus naquele Sermão da Montanha, você tá dizendo pra pessoa cortar o olho, vai ficar toda a população cega e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso, aos olhos do mundo, não é amoroso. Ele não tá sendo amoroso. Ele está sendo amoroso? Não está. Não está sendo amoroso. Não é verdade? Mas ele é o amor. E aquele comportamento dele está em ressonância com o amor. Era aquilo que aquela pessoa precisava naquele momento para acordar. Às vezes o teu ego precisa de um tapa na poupança, né? Às vezes o teu ego precisa de limite, de chega. Tanto é que depois daquilo lá nunca mais se vendeu nada nos templos, senão até hoje tava lá as igrejas vendendo animais para sacrifício, achando que Deus queria sacrifício. E quando Jesus viu aquilo, disse, meu Deus, pensa no cúmulo do cúmulo. Como é que ele ia fazer isso de uma forma que aquilo nunca mais acontecesse na história da humanidade? Nunca mais aconteceu na história da humanidade. Agora se faz sacrifício para outras entidades, né? Hoje, sacrifício de animais e sacrifícios humanos são vistos como coisas do negativo. Né? Como se existisse um negativo e positivo. No mundo existe polaridades, tá? Mas na verdade não existe. Na verdade, na unicidade, tá? A consciência não está mais defendendo um autoconceito rígido para se defender. Então, assim, antes tu tinha que estar toda hora se defendendo, se defendendo, se defendendo, se defendendo. Hoje, tu não defende, não, aquilo que eu falei para vocês ali no começo da live. Hoje, tudo bem se tu mudar de ideia. Tá tudo bem. Você vive bem com isso, você pode mudar de ideia. Tá? Tá tudo bem com isso, você pode mudar de ideia. Ah, mas eu tinha uma ideia sobre isso. Não, eu mudei de ideia sobre isso. Mudou a forma como eu vejo isso. Mudou o que eu quero fazer em relação a isso. Mudou tal coisa, tá? Então, você não precisa mais defender um padrão. Eu sempre fui loira. Ah, mas eu resolvi que agora eu quero ser morena. Ah, eu sempre fui de direita, agora eu quero ser de esquerda. Eu sempre fui de esquerda, agora eu quero ser de direita. Eu sempre achei certo isso, agora eu tô achando certo aquilo. E tá tudo bem. E você não julga mais. Você observa muito mais. E você vê fatos. Você vê como se você visse de cima, com uma consciência superior, sabe? Você não tá mais no mesmo nível das coisas. É como se você subisse de consciência. Você vê aquilo de um patamar mais elevado. E aí você percebe que dependendo da forma como se vê, tal coisa tá certa, e dependendo da forma como se vê, tal coisa tá errada. E é a mesma coisa. Tá?
Mas assim, você não precisa mais se defender. Você não defende um conceito rígido de você mais, tá? O 7, então, é o albedo. Quando você passa por tudo isso, começa a clarear as coisas. Tudo começa a ficar claro que nem o dia. Você começa a ver luz. As coisas começam a ficar claras. Você começa a ter entendimentos. E tudo fica claro. Mesmo que você não saiba explicar, tudo fica claro. O sucesso não é mais medido pelo mundo. Então, aquilo que o mundo diz que é sucesso, você já não acha que é sucesso. Não que você não possa ter 1000 carros que nem os iluminados, o Osho e outros, enfim, que tiveram muitos carros, muita riqueza. Você pode ser rico ou não, tanto faz. Você escolhe e tá tudo bem. Você não precisa, mas iluminados não dão valor para a matéria. Iluminados não dão valor para a matéria, mas eles podem escolher se eles querem morar numa choupana numa mansão de 40 quartos. Eles podem escolher o que eles querem, porque eles sabem que para Deus não faz diferença nenhuma a matéria. Ele escolhe como é que ele quer viver aqui. Ele quer viver com mais conforto, com menos conforto, e isso não faz ele ter um ego de volta. Porque para ele tanto faz, mas já que ele pode andar, Deus através dele quer se experimentar numa Ferrari, numa Lamborghini, coisa e tal. Coisa que eu nunca desejei, não pode ser que um dia eu deseje. Entendeu? Mas cada um, né? Eu quero um carro confortável, mas eu nunca tive vontade de ter esses carros assim. Mas se algum dia eu tiver, vocês vão me ver com esses carrões também, né? Porque a gente pode ter o que a gente quiser. É a nossa consciência que manifesta a realidade. O trabalho é vontade e não obrigação. Então, assim, aqui desmistifica aquela coisa de que não trabalha, que iluminado não trabalha. Os iluminados, realmente iluminados, que passaram pelo processo, trabalham para ajudar os irmãos a se iluminarem. Por quê? Porque eles sabem que são os irmãos e que enquanto o último irmão não se iluminar, ele não se iluminou. Porque assim, não existe eu me iluminei e a humanidade toda não se iluminou. E tá tudo bem, tá tudo certo com isso. Porque um dia eles vão se iluminar, porque o iluminado sabe que todos estão iluminados agora dentro de Deus. Se não sabem, é porque não são iluminados. Porque eu fui lá e eu vi isso, né? Então, todos já somos iluminados e estamos dentro de Deus. Mas, para o iluminado olhar as partes de si sofrendo por não saberem quem são, ele não tem nada para fazer aqui. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar os irmãos a verem que também são iluminados, que o sofrimento é desnecessário, entendeu? Então, sim, os iluminados trabalham. E eles trabalham para ajudar os irmãos a verem que eles já são iluminados. Porque nada mais no mundo tem sentido. Além disso, cada um tem uma parte da consciência crística para trabalhar. Todos vão trabalhar toda a consciência crística, é impossível no mundo. Nós somos limitados pela própria fisiologia humana, pela própria consciência humana, porque a consciência divina universal tem que passar pela consciência humana para poder expressar, para poder manifestar, para eu poder estar falando para vocês. A consciência divina universal tem que se reduzir para a minha consciência para passar para vocês. Para a imagem passar para vocês, eu tenho que estar reduzida em luz. Porque se eu estivesse só brilhando em pura luz, vocês não me enxergariam aqui, vocês ofuscariam os olhos. Jesus não apareceu depois que ele voltou dos céus para os apóstolos e os apóstolos pediram para ele reduzir a luz dele porque eles não conseguiam enxergar? Então é sobre isso. Os olhos humanos têm limitações, tanto encarnados quanto desencarnados. Trabalhar é vontade e não obrigação. Para mim sempre foi vontade, sempre foi prazer o trabalho, tá? Todo o trabalho que eu fiz. Mas tem gente, dependendo do arquétipo, que tem que ver o trabalho como uma audição. Então, quando a gente reintegra, quando a gente passa pelo albedo, quando a gente começa a ter clareza, a gente vê que o trabalho, ele é prazer. É um prazer. Eu mesmo
me ajudando a eu mesmo a me lembrar de que eu mesmo sou Deus e sou eu mesmo, entendeu? Então tu não vê o teu irmão como eu tô ajudando os outros, tu tá te ajudando porque tu é o outro, né? Mas isso acontece ao mesmo tempo, não é uma coisa que tu fique pensando sobre, né? Eu só tô clarificando para vocês em palavras para entender. Integração sem as ilusões que foram desfeitas. Então você se reintegra, você se basta por si só, porque você é o todo, sem as ilusões. É muito legal isso, tá? É um momento de plenitude. É uma vida de plenitude. Acontece, se você tem marido, tá tudo bem. Se você não tem marido, tá tudo bem. Se o marido é bom, tá tudo bem. Se o marido não é bom, tá tudo bem. Se você tem filhos, tá tudo bem. Se você não tem filhos, tá tudo bem. Se você tem dinheiro, tá tudo bem. Se você não tem dinheiro, tá tudo bem. É uma vida que a plenitude basta-se por si só. Só que ao sentir essa plenitude, tudo vem, porque você se torna magnético a tudo que é bom, a tudo que traz alegria. Você só pensa, seria legal ter um marido enviado por Deus, ele vem. Seria legal meus filhos serem saudáveis, eles ficam. Seria legal viajar para tal lugar, você viaja. Seria legal fazer tal coisa, você faz. Você vira um co-criador consciente, as coisas acontecem para você, tá? Mas porque você reconhece o todo em si e você não tem apego, você é a expressão do amor e o amor é tudo de bom. Esse universo é benevolente, eu falei já isso para vocês. O universo, a vida inteira, olha só, tinha até um implante de mago negro em mim, tinha muitos, né? Tava toda chupada até tudo. E aí eu tinha uma crença que a mente funciona para o mal, porque assim, por exemplo, acontece alguma coisa, a pessoa não chegou no horário, tu já fica pensando, aconteceu um acidente, aconteceu tal coisa, alguém pegou ele, prenderam ele, foi multado, não sei o que, não sei o que lá. Tu já fica preocupado, né? E aí eu dizia que a mente funciona para o mal. E eu corto isso que eu não chamo letra. A mente funciona para o bem. O universo é benevolente. O universo não é o lugar do mal. Quem manda aqui não são os negativos. Quem manda aqui é Deus. Deus permite que os negativos atuem, mas quem manda aqui é Deus. Esse universo tem dono. O universo é benevolente. Ele funciona no amor. E isso eu provei desde a primeira palestra que eu dei na Secretaria de Educação. Primeira palestra da minha vida que eu dei sobre esse assunto, eu provei que o universo só funciona do lado do bem. Tanto é que quando você faz o bem, você recebe instantaneamente hormônios do bem-estar por todo o teu ser. Quando você faz alguma coisa que você sabe que é ruim, que prejudicou alguém ou que te prejudicou, você recebe o quê? Hormônios que te deixam no mal-estar. Isso prova o quê? Que tudo funciona no bem. Que todos têm uma programação de fazer o bem, recebe bem, se sente bem. Fazer o mal, se sente mal. Não, mas eu fiquei feliz porque eu me vinguei de tal pessoa. Mas você internamente se sente mal. Não adianta negar. É as máscaras. Ninguém fica bem fazendo mal, gente. Ninguém. Não dá. Você pode conviver com isso, tentar te convencer de que tá tudo bem. Você fez o certo. Foi pro bem da pessoa. Né? Ou foi pro seu bem, foi para se proteger, foi para proteger o teu filho, foi para proteger a tua família. Você pode tentar se convencer, mas você sabe que você recebeu a carga negativa na hora, tá? Isso é uma programação divina. O trabalho Vantanã cria significado de forma consistente. Então você entende que as coisas não têm significado em si, que é você que dá o significado para as coisas. E isso te dá muita liberdade. Então eu fui entender no final do processo, aquilo que eu tinha estudado lá no começo do processo com a Amit Goswami, que ele deu uma aula inteira sobre significado. Ele é um físico PhD de física quântica. A linguagem dele é extremamente erudita, rebuscada e
é uma linguagem muito superior a mim, que eu já sou uma historiadora, mestre, já estudo, sou da academia, pós-graduada, aquela coisa toda. A linguagem dele, até para mim, era uma linguagem com um grau de erudição muito superior. Tipo assim, o Amit Goswami, ele tem um grau de erudição muito superior. Né? Então, eu fiz todo aquele entendimento daquele conhecimento dele, fiz todo o sentir daquele conhecimento dele, e olha que as aulas dele são de 30 e poucos minutos, né? 15, 30 minutos, mas elas têm um grau de erudição tão profundo que tu precisa de entrar em meditação depois para entender o que ele falou. Não basta só tu ter conhecimento, tu precisa entrar em meditação, porque o negócio é um grau de erudição assim fora de série, né? Tem que ter muito conhecimento, e eu tenho muito conhecimento de filosofia e história, e isso me ajudou. Meu conhecimento em filosofia ajudou muito as aulas do Amit, porque ele é muito filosófico. Ele traz conceitos filosóficos como se a gente já entendesse tudo que ele está dizendo. Eu entendi, mas quem não tem esse conhecimento profundo de filosofia, eu estudo filosofia desde os 17 anos, não vai entender bolhufas o que ele diz, né? Então eu vim para trazer a mensagem de uma forma prática para a tua vida, mais fácil, para que ninguém diga, é muito erudito esses conceitos dos físicos. Então, a gente cria o significado de forma consistente. Você cria o significado para cada coisa que acontece. As coisas não têm significado em si. É aquilo que eu disse, nada é bom ou ruim. Você cria o significado. Construído por mim, alinhados a uma vida intencional. Então, a tua vida passa a ser intencional. Você não tem mais uma vida sem sentido. A tua vida passa a ter intenção. E a intenção é o amorosa. Você recebe o seu propósito. Aqui nessa fase você recebe o seu propósito de vida. É aquela coisa que pulsa no teu coração, que você precisa fazer, que você faz de graça, que você faz sem ter retorno, que você faz sem ninguém entender, que você faz dia e noite, que você é aquilo. Que você tá na loja de biquíni, tá falando disso, você tá no mercado, tá falando disso, você tá na academia, tá falando disso, você tá na imobiliária, tá falando disso, você tá na rua, tá falando disso, você tá no café, tá falando disso, você tá insuportável. Para quem não quer iluminação, porque você vive isso, você fala isso, você é isso, né? Alinhados a uma vida intencional, tua vida passa a ser intencional. Reconciliação com a condição humana. E aceita as características. Isso é fundamental, gente. Quem ainda não se reconciliou com a condição humana não terminou o processo. Então, no final, você passa a integrar a mente e o coração, você passa a reintegrar psique e amor, você passa a reintegrar Sofia e o Cristo interior. A sabedoria, fiel sabedoria e o Cristo interior. Você une essa fenda que existe aqui, já corto que existe essa fenda, mas você une essa fenda, tá? Entre mente e coração, e você passa a ser um ser que começa a usar a experiência humana. Você começa a gostar de tocar no seu cabelo e sentir o cheiro, o toque, o corpo. Tu começa a dar valor pro corpo, pra experiência humana, pra vida humana, não só tua, mas de todos. Tu começa a dar valor pra experiência humana. A experiência humana agora ela passa a ter valor, porque lembra que tu dissolveu? Lembra que não tinha sentido? Lembra que a vida não sei o que não sei o que lá, que não sei o que lá, que você queria morrer, aquela coisa toda? Viu sua escuridão, não se aguentou, quase quis morrer, passou pela fase, foi vivendo. Agora você começa a viver intencionalmente, com gratidão, a experiência humana. Você é grata pela experiência humana. E isso não é uma coisa, sou grata pela experiência humana, é uma coisa natural. Você é a experiência humana com alegria. E com tristeza também. Você vive a experiência humana. Você observa.
Eu tava assistindo uma série, que eu tô de férias das minhas filhas, com saudade. E aí eu tô assistindo umas séries. E aí eu tava assistindo a série e você entra assim na vida do personagem e você sente a experiência humana da alegria, da tristeza, do conhecer tal coisa, do desconhecer de tal coisa, do sentir pulsar um amor, do medo de amar, da entrega para o amor, da conquista de algo que te fez feliz. É um negócio assim surreal. Você vive a experiência humana com intensidade e intenção, tá? A vida passa a ser suculenta, diferente de antes, tá? Não é aquelas pessoas que vivem a vida adoidado, como se não tivesse amanhã, curtindo a vida, bebendo, usando drogas, aquela coisa. Não. É uma vida de... A experiência tem valor. Comer um pedaço de bolo tem valor. Comer uma salada tem valor. É um negócio esquisito, assim, para descrever, tá? Não é um negócio alienado. É a experiência humana começa a ter valor para você. Né? Reconciliação com a condição humana e características aceitas. E você aceita as características, tipo assim, você não voa nessa experiência humana, né? Você tem limitação física, aquela coisa toda, e você vive muito bem com isso. Você tem sentimentos humanos, você vê quando você ficou com raiva, você vê quando você sentiu amor, você viu o que você expressou, é muito legal. É legal se observar nessa fase, porque tu vê que tu virou um observador de si mesmo e ao mesmo tempo manifestador. Aí você vive o que a física quântica explica, que você é o observador e o observado ao mesmo tempo. E o experienciador também. É assim que você vive no final. Você vive o observado, o observador e quem experimenta ao mesmo tempo. É bem legal. É bem legal. E aí, a última fase, então, é o ouro filosófico, né? Reze e trabalhe. No final tem a integração final, total, com teu ser, com o divino, com toda a criação, com toda a existência, né? E com a não existência também, porque você reintegra também a consciência antes de ela se emanar em filetes de luz. Então, você integra tudo. O trabalho continua. E a fornalha continua acesa. O que isso quer dizer? Que você continua se auto-observando e ao viver a experiência humana, você continua queimando tudo aquilo que você quer queimar. Por exemplo, vem aí a tua mãe te xingar porque não sei o quê, aí você já olha no espelho e diz: oi, Ana, por que você está se xingando através da sua mãe? O que ainda tem ali dentro de você? E às vezes você até deixa acontecer, porque fica pleno isso. Tu não tem mais raiva dessas coisas, sabe? Mas não acontece mais. Muito raramente. Você vive uma nova vida, uma nova existência, em que você vira o ouro filosófico, ou seja, você vira a expressão de algo precioso, da sua integridade em todos os sentidos. E esse processo é maravilhoso, incrível, indescritível, tá? Hoje eu expliquei todo o processo da iluminação, da reintegração com o seu verdadeiro ser, com a sua real identidade divina, através da dor e do sofrimento, que é a queimar na fornalha, ou seja, a dissolução, o processo alquímico, a alquimia da vida, que vai queimando, 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 até que não sobre nada. E depois renasce das cinzas, aí vê que tem valor nas cinzas, aí renasce daquelas cinzas, aí começa a ter uma nova vida, um novo ser, a partir daí, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui nesse momento, nessa live. Para quem tá vendo ela mais adiante no YouTube, curtem, compartilhem, comentem.
porque é muito legal isso. Vê se você identifica em que fase do processo você está, se você escolheu esse processo pela dor, se você não escolheu, aguarde amanhã, que amanhã tenho pelo amor, para vocês entenderem como é que é o processo através da Solution, como é que ele acontece, tá? O professor Hélio Couto só falou assim: Solution é a água que dissolve. Então, amanhã nós vamos ter uma live sobre a água que dissolve, tá? Em vez de fogo que queima e dissolve e sobra pó para depois se reerguer, a gente vai amanhã trabalhar com essa água divina que dissolve. Ok, meus amores? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu achei que ia ser mais rápida, mas é que é bastante coisa. E como eu vou dando meus exemplos, demora ainda mais. Mas eu sempre, desde o começo do meu processo, eu combinei com os meus mentores. Eles me combinaram, na verdade, eu combinei com Cristo, com a divindade. O meu trabalho é esse, é mostrar a minha vida vulnerável para que quando você estiver no processo, você reconheça que é assim mesmo, que tá tudo bem, que existe o final e o final é a iluminação. É bom o final, tá? O final não é um final ruim. O final é Deus, é a reconexão com a tua real identidade, é você divino na Terra, tá? Então, é isso. Muito obrigada a todos. E a gente se vê amanhã. Acho que eu vou fazer a live de Solution. Eu aviso nos grupos, aviso nos stories também, tá? Um beijo. Amo vocês. Até amanhã. Obrigada pelos corações, pelos comentários.